Bem-vindos à nossa Casa do Caminho. Nossos amigos que nos assistem pela internet também, sejam bem-vindos para mais uma noite de aprendizado. Não é? Hoje nós temos um tema muito interessante, de uma obra do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, sempre, né? Tolerância. Por favor, vocês tenham um pouquinho de tolerância comigo. Nós temos algum recadinho para dar. Claro. Como sempre, a nossa casa está aqui aberta durante toda a semana. Só não temos um trabalho direto ao público às sextas-feiras, quando o nosso trabalho é destinado às famílias dos dependentes químicos. Vocês já viram falar, né, do problema que nós estamos tendo na sociedade por causa desse problema das drogas, né? Então, nós temos um trabalho destinado às famílias, né? Um apoio, há sempre uma orientação. Então, esse pessoal pega aí um pouquinho de ajuda, um fortalecimento para enfrentar a problemática, que não é fácil, né? Então, sexta-feira, 19h30, se vocês souberem de alguém que tem algum problema desse em casa, com algum conhecido, então podem endereçar aqui para a nossa casa, que nós agradecemos, né? Então, durante toda a semana, nós temos atividades aqui na casa. Os horários, tudo é fixado lá na frente. Nosso trabalho social continua, a todo vapor. Distribuímos aqui modestas 70 cestas básicas, mas tão importante para essas famílias que vêm aqui, né, em busca do alimento. Esse sábado último foi a distribuição, então todas as famílias saíram satisfeitas, presentinho para as crianças. Então tivemos um atendimento muito bom, um convívio realmente bastante espiritualizado, né? Embora muitos deles não tenham qualquer ligação com a doutrina espírita, mas esse aconchego eles sentiram, né? Então, a distribuição de lanche também é feita normalmente no final da tarde de sábado, para os moradores de rua. Os nossos cursos estão também em andamento. Já, ou melhor, terminaram agora, vai só começar em fevereiro do próximo ano. Muita gente aprendeu bastante, já estão preparados até para nos auxiliar aqui no nosso trabalho de casa, né? Da Casa do Caminho. Tudo bem. Era que nós tínhamos que dizer a vocês, porque muitas pessoas que nos assistem, às vezes não têm tempo de vir aqui, então essa informação é útil, né? É tão importante a gente estar orientando. Então vamos nos preparar, meus amigos, fazer o nosso recolhimento íntimo, né? Elevar nossos pensamentos a Deus, agradecer como sempre pelo dia de hoje, pela nossa família, nosso lar, pelas nossas amizades sinceras e pelas aquelas problemáticas também que nos dão a chance de provar o nosso equilíbrio, a nossa harmonia. Por que não dizer a tolerância, que hoje é o tema que nós vamos ouvir do nosso irmão, né? Então nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, graças a Ele nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, estudando, aprendendo, sofrendo, rindo, chorando, mas estamos com Jesus. Isso é muito importante saber, que a justiça de Deus nos atinge a todos, nos dá oportunidade a todos de repararmos os nossos desenganos e de continuarmos em frente. Nós sabemos que a morte foi vencida graças à reencarnação, toda a orientação espiritual que nós recebemos dessa doutrina abençoada. E assim, então, meus irmãos, agradecemos também a presença desses amigos espirituais que nos envolvem neste momento, trabalhadores desta casa, da espiritualidade, que já prepararam esse ambiente, estão todos a posto, cada um na sua função. Nós agradecemos a presença de todos eles. E assim, então, nós vamos pedir permissão ao nosso dirigente espiritual para iniciarmos a nossa reunião dessa noite, nesse final quase de dezembro, em que nós temos que nos lembrar do aniversariante sempre, agradecer a ele por toda a ajuda que nós recebemos, né? De todos os seus emissários, dos nossos amigos espirituais, durante todo o decorrer do ano. Principalmente aquelas criaturas que vêm aqui na nossa casa, que têm por poucos momentos, mas uma ligação tão boa, tão agradável com os espíritos amigos. E assim, então, meus irmãos, vamos nos preparando para mais uma noite de aprendizado. Por favor, Elizabeth. Hoje o nosso irmão, doutor Eduardo Valério, está aqui. Há algum tempo, o senhor não vinha, né? Sim. Faz tempo, não é? Muito bem, o senhor sempre bem-vindo.
E o assunto aqui é muito interessante, é tolerância, meus irmãos. É da obra Pensamento e Vida, do Chico Xavier, o autor espiritual Emmanuel. Vamos envolver nosso amigo aqui com muito carinho, para que ele seja feliz e todos nós recebamos bastante ajuda hoje. Depois vamos fazer muitas perguntas ou algumas colocações, se for possível, né, para o nosso amigo aqui. Por favor. Boa noite aos amigos e amigas aqui presentes e também aos que nos acompanham pela internet. É uma alegria retornar a essa casa, a oportunidade de nós conversarmos um pouco sobre tolerância. E como é importante, né, falar de tolerância nesse momento da história do mundo. Estamos sendo tão intolerantes. É curioso que nós falamos dessa palavra, tolerância, ou do seu contrário, intolerância, como uma maneira cotidiana, no dia a dia, quase brincando, que é preciso ser tolerante uns com os outros. Né? Mas a situação de intolerância que nós estamos vivendo hoje, não vamos falar do restante do mundo, mas na nossa situação, no Brasil, é um momento realmente marcante. Parece que tem a ver com esta fase de transição, parece que tem a ver com o largar ou abandonar o mundo velho, expiações e provas, e construir um mundo de regeneração. E se depender desse quesito, talvez nós estejamos fracassando no projeto de construção desse planeta de regeneração. É muito curioso e inquietante como nós hoje temos observado na sociedade, de uma maneira geral, a intolerância com o diferente. Como nós estamos cada vez mais exigindo que as pessoas pensem como nós, comportem-se como nós, vistam-se como nós, consumam como nós. Eu não sei se, na verdade, sempre fomos intolerantes, ou agora a intolerância está mais fácil de se expressar por conta das redes sociais. Quem acompanha aqueles comentários que são feitos nas redes sociais, ou mesmo num blog noticioso, por exemplo, quando alguém noticia alguma coisa envolvendo pessoas em situação de rua, e aí vem os comentários embaixo de ódio, de desprezo por essas pessoas. Eu não sei se os companheiros e as companheiras sabem, mas a reação que muitas pessoas têm na cidade de São Paulo, por exemplo, contra os equipamentos sociais que o poder público ou mesmo entidades privadas instalam para acolher ou dar um mínimo de dignidade às pessoas em situação de rua. E aí os moradores, os vizinhos, os comerciantes da redondeza se insurgem contra isso de uma maneira odiosa e fazem representações ao poder público, fazem manifestações contra a construção de um albergue, contra a construção de um centro de acolhida destinado a servir refeições ou dar algum tipo de orientação social a esses mais de 16 mil irmãos e irmãs que vivem nas ruas da cidade de São Paulo. E essa é uma intolerância que se manifesta de diversos outros modos. A intolerância que se manifesta contra as pessoas cuja orientação sexual não seja a nossa, de heterossexuais. E aí nós vemos a quantidade de pessoas homossexuais, da comunidade LGBT, que são assassinadas, agredidas na rua, simplesmente porque estão manifestando uma maneira de sentimento, uma maneira de expressar o seu amor. E quantas outras maneiras de intolerância que nós encontramos hoje, tolerâncias de origem. Nós aqui em São Paulo temos uma maneira, um modo ridículo de nos acharmos superiores aos nordestinos. Isso nas redes sociais, aos montes. Né? E há muitas outras maneiras de intolerância que nós encontramos hoje no dia a dia, e também a intolerância com os nossos próprios erros, como hoje nós temos dificuldade de aceitar o nosso próprio erro e sempre tendemos a achar um culpado fora. A culpa é sempre de alguém, a culpa é sempre do outro. Se nós tropeçamos na porta, é porque alguém deixou alguma coisa no meio da porta, nunca é a nossa culpa. Né? Então, meus amigos, falar de intolerância nessa circunstância é, em primeiro lugar, nós reconhecermos como estamos com dificuldades de superarmos os conflitos. A tolerância talvez seja a maneira, o antídoto mais eficiente para superarmos e enfrentarmos os conflitos.
E essa é uma outra questão muito difícil e muito delicada. Porque nós comumente, e mesmo na casa espírita, nos nossos estudos espíritas, ouvimos que construir a paz, construir a harmonia, construir uma relação de respeito, de amor, pressupõe evitar os conflitos. Isto é um enorme equívoco. Os conflitos não devem ser evitados, simplesmente porque os conflitos são naturais. Numa sociedade de pessoas diferentes que estão juntas, construindo as suas próprias individualidades. O que nós precisamos aprender é a superar os conflitos, não evitar. É como sair dos conflitos sem essas manifestações de ódio e sem a intolerância. Conflitos em casa, com os filhos, são absolutamente naturais. Conflitos com os vizinhos, conflitos na rua, conflitos no trânsito. Ora, somos pessoas diferentes, com histórias de vidas diferentes, trazemos no passado reencarnatório experiências múltiplas e estamos juntos, confinados, em espaços, convenhamos, cada vez mais apertados, né, com as ruas, as cidades cada vez mais cheias. Em todo lugar que a gente vai é gente, né? Todo lugar é uma aglomeração de pessoas, tudo congestionado. Então é natural que as pessoas comecem a se estranhar. Então os conflitos são naturais. Em família, como dizer que os conflitos não são naturais? Se somos espíritos diferentes que encarnamos juntos por força de um planejamento reencarnatório exatamente para aprendermos a amar, isto é, aprendermos a superar os conflitos. Então, o que nós temos não é que evitar os conflitos, é aprender a superá-los. E o que nós estamos dizendo aqui não é simplesmente uma questão de palavras, né? Não é só substituir a palavra evitar por superar. É, na verdade, uma mudança de postura diante do conflito, e isso há de mudar a nossa postura perante a vida. Porque o que nós estamos falando é de substituir uma ideia do conflito como algo negativo pelo conflito como algo positivo. O conflito é bom. É exatamente desta superação do conflito que nós construímos o novo. E o novo haverá de ser sempre melhor do que o velho por conta da própria lei do progresso. Portanto, meus amigos, esta chamada marcha dialética da história, que faz com que as velhas ideias se choquem umas com as outras, que velhos hábitos e velhos modos de pensar colidam, e desta colisão e deste choque surge uma terceira e nova força, ou um terceiro ou novo modo de entender e de encarar as dificuldades da vida, isso nos faz melhor. Saímos, portanto, ou temos que sair, portanto, de uma situação de conflito melhores do que quando entramos, e não piores. E quando nós expressamos o ódio pelo diferente, a intolerância, como nós dizíamos no começo, saímos piores da relação de conflito. Isto é, desperdiçamos uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Portanto, nós teremos que trabalhar essa ideia de tolerância nesses minutos que nós temos, a partir da certeza de que a tolerância é aquilo que nós vamos usar no momento do conflito. Como vamos ter conflitos e temos em todos os momentos da vida, em todos os lugares, na casa espírita temos conflitos, ou vai dizer que não, só essa que não. As casas espíritas têm conflitos. Na rua temos conflitos, no ambiente de trabalho temos conflito, em casa nem se fale. Portanto, vamos tratar de reforçar os nossos estoques de tolerância para que nós consigamos não evitar esses conflitos, porque, como dizemos, são naturais, mas enfrentá-los de uma maneira positiva, de uma maneira que resulte, ao final dele, em algo novo, melhor e, portanto, o progresso. Então vamos entender o que vem a ser tolerância. A tolerância é aceitar, sem revolta ou indignação, ou uma situação que nos seja desfavorável, ou uma pessoa que nos seja diferente. E aí buscar, a partir daí, uma relação de paz, uma relação de harmonia, e de construção e reconhecimento de direitos. Então vamos separar, para fins didáticos, as duas situações. Primeira relação conosco, a tolerância com as nossas próprias imperfeições. Essa é uma lição que nós trazemos de muito. Os evangelhos falam disto, a doutrina espírita nos fala disto, da necessidade de nós nos conhecermos para identificarmos e trabalharmos as nossas próprias imperfeições.
E ao invés de sairmos buscando culpados pelos nossos erros, talvez até haja, mas aí é um problema de cada um responde de acordo com as suas responsabilidades, mas vamos a partir dos nossos erros buscar as nossas próprias imperfeições e onde nós próprios demos causa. Não para criar uma relação de culpa, porque essa nos escraviza. Se nós identificarmos o erro e a partir deste erro ficarmos nos chicoteando, nos lastimando, nos molestando e nos agredindo intimamente porque erramos, porque fizemos de um modo e deveríamos ter feito de outro, não crescemos. É a maneira intolerante de enfrentar o conflito. O conflito agora é comigo mesmo, não com o outro. A maneira tolerante de eu enfrentar o conflito comigo mesmo é, em primeiro lugar, jogar luz no erro. Errei. Fui grosseiro com um vizinho, fui agressivo com um filho, fui déspota com um companheiro de trabalho, meu subordinado, autoritário, fui arrogante na casa espírita. Identificar o momento em que errei. Em primeiro lugar, isso pressupõe uma postura de humildade, a disposição de reconhecer que errou. Não é culpa de ninguém, não é responsabilidade de ninguém, minha. Eu me equivoquei. Faz parte do meu processo de aprendizado o erro. E a partir da identificação deste erro, eu jogo luz nele, isto é, eu identifico a sua existência, eu não tento escondê-lo, camuflá-lo debaixo de argumentos, de pretextos, de justificativas. Aquela história, não, eu fui arrogante, mas você viu o que ele me disse antes? Isto é uma maneira de eu encobrir o erro, de eu tentar encontrar desculpas e justificativas para não assumir o meu erro. Se ele disse alguma coisa antes que gerou a situação, o problema é dele. Isto faz parte do processo de aprendizado dele. O meu é identificar o meu estado de alma e a minha reação perante ele. Identifiquei a minha situação de erro, no caso do exemplo que nós estamos dando de uma situação de arrogância, joguei luz sobre isso, vou analisar por que razão que eu fui arrogante. Será que eu fui ofendido no meu orgulho? Será que é uma situação de orgulho ferido? De vaidade mal resolvida? Vejam que é sempre uma postura que exige de nós uma postura de humildade, de querer melhorar. Aliás, é para isso que encarnamos. Então estamos aqui exatamente para identificar esses estados de alma que nos levam aos equívocos. E com muita honestidade, porque tal seria sermos desonestos conosco, nos enganarmos a nós mesmos, né? Com muita honestidade identificarmos isso e aí sai o aprendizado. Aí vem a superação tolerante do conflito. Não errar mais. Identificar aquela situação para que numa próxima ocasião semelhante eu já não haja mais com arrogância, mas sim com humildade. Que eu consiga, portanto, na relação com os filhos, ao invés de ser autoritário, mandão, que de uma próxima vez eu seja democrático e consiga abrir uma linha de diálogo respeitoso, lembrando que o filho, embora hoje seja muito mais jovem do que eu, talvez seja um espírito muito mais velho, muito mais sábio do que eu. Então, este processo racional de elaboração da situação faz com que eu tolerantemente aceite o meu erro e o trabalhe. De maneira que numa próxima relação de conflito com aquele filho, eu consiga me lembrar disto e agir de modo diferente daquele anterior. Isto é o aprendizado, isto é o progresso. Então vejam, tirei de uma situação de conflito algo melhor, algo que me fez mais evoluído. Claro que poderá acontecer de chegar numa nova situação e eu errar de novo. E isto não há de ser motivo para que eu desista. Ao contrário. É exatamente o esforço para a persistência. Porque o processo de aprendizado, ele é longo e é difícil. É exatamente por isso que o mundo ainda é causa de sofrimento para tantos de nós. Sofrimento é desnecessário. Sofrimento é opção pessoal. Nós optamos por sofrer. Porque nós poderíamos aprender todas essas lições sem sofrimento. Sofremos exatamente diante das dificuldades de elaborar em cada momento das nossas vidas, isto é, em cada situação de conflito comigo ou com o mundo, elaborar estas questões que teoricamente são muito fáceis, como nós estamos falando aqui, mas que na prática são difíceis. Mas que é preciso que nos disponhamos a fazer. Nós não temos como sair daqui hoje modificados a ponto de daqui para frente só resolver os nossos conflitos de modo positivo. Mas nós podemos pelo menos sair daqui dispostos a pensar no assunto e tentar fazer diferente. E numa segunda situação de conflito, portanto, é o conflito com o outro. Uma relação com o outro.
E aí o que é que nós temos que fazer? Como a gente dizia aqui no conceito, aceitar sem revolta ou indignação a pessoa que lhe seja indiferente. Então é quebrar esta convicção típica de espíritos ainda muito faltosos, muito primários, ainda muito insignificantes do ponto de vista da evolução moral, de achar que a minha maneira de ser, de agir e de pensar é a única correta. Que a minha religião é a única que serve. Que a minha convicção política é a única adequada. Que a minha maneira de se vestir é a mais elegante e a mais correta. Que a minha maneira de falar é a certa. E aí eu passo a rejeitar o rapaz que entra de brinco. Porque onde já se viu, homem não usa brinco. Isso é uma convicção que pode ser minha, pode não ser. E eu passo a criar as discriminações ou os preconceitos. O preconceito é a manifestação ignorante da intolerância. E quantos preconceitos nós alimentamos no nosso dia a dia? Alimentamos de novo preconceitos com as pessoas mais pobres. Viram a polêmica semana passada para transformar o vão livre do MASP em vão preso do MASP? Querem fechar, colocar grades no vão livre do MASP. Por quê? Pobrefobia. Porque lá tem pobre morando embaixo. Moradores de rua fizeram as suas barraquinhas, estão morando lá embaixo. Então veio a ideia, veio uma polêmica danada, foi para o jornal, as pessoas querem colocar grades. Agora imagine, nós aqui que somos paulistanos, e a Avenida Paulista é nossa, aquele projeto da Lina Bobardi, imagina aquilo com grades fechadas ali, não pode entrar, só pode entrar as pessoas que vão fazer aquilo que as pessoas acham adequado. Vender bugigangas no domingo, pode. Participar de um show oficial, pode. Agora, as pessoas em situação de rua que não têm onde dormir, não podem dormir. Então, vejam como nós entramos facilmente nesses discursos da intolerância, da falta de respeito pelo semelhante, por uma questão que é de classe social. E assim fazemos com relação aos negros. Vocês sabiam que a cada 1h30 um jovem negro é morto na periferia de uma cidade brasileira? 1h30 morre um. Os jovens negros morrem numa proporção de 8 vezes mais do que os jovens brancos. E, no entanto, a população é meio a meio, né? 51% de negros e 49% de brancos. Por que eles morrem tanto mais do que os brancos? Por que um jovem negro é tão mais perigoso ser jovem negro do que ser jovem branco na periferia das cidades brasileiras? Isso é intolerância. Intolerância por preconceito. Por que razão que um casal heterossexual pode andar na Rua Augusta de mão dada, sem nenhum risco de ser agredido, e um homossexual não pode? Por que 2 rapazes ou 2 meninas podem tomar uma cacetada com uma lâmpada dessa fluorescente na cabeça, simplesmente porque estão manifestando um sentimento que lhes é natural? Meus amigos, então o convite neste momento aqui de reflexão em torno da doutrina espírita, do texto de Emmanuel, de Chico, é que nós pensemos nessas coisas do mundo de modo crítico e sensível. Que nós não pensemos apenas nos nossos estados de alma, como nós falávamos há pouco. Isso também é importante. Mas o nosso projeto de construção pessoal, da nossa individualidade, do nosso progresso individual, a gente não faz nunca sozinhos. Faz parte da nossa condição de espíritos imortais que nós construamos o nosso progresso a partir da vida com o outro, isto é, da nossa relação no mundo. Portanto, essas questões que a gente está trazendo aqui, que são alguns dados de realidade, que eu uso no meu dia a dia de trabalho, né? Essas questões do preconceito, das discriminações, das desigualdades do mundo, que são desigualdades culturais, né? Não são desigualdades naturais, não foi Deus que fez a diferença de classes sociais, foram os homens. Né? Então, que nós consigamos olhar para essas questões do mundo com olhos de espíritos imortais que somos, vendo, portanto, neles espíritos imortais que são, e que a situação pode estar ao contrário amanhã, e que podemos eventualmente nós sermos as pessoas em situação de rua, podemos nós reencarnar com orientação sexual homoafetiva, podemos nós reencarnar com deficiência grave, podemos nós reencarnar como negros pobres na periferia. E, portanto, a nossa relação há de ser de absoluto respeito numa postura de igualdade. E aí sim nós estaremos exercitando tolerância. Portanto, esta tolerância que pressupõe
nós fazermos uma de 3 opções. Diante do diferente, nós podemos ou aceitá-lo, ou excluí-lo, ou eliminá-lo. O excluí-lo ou eliminá-lo parece sinônimos? Não, não são. O excluí-lo é a indiferença. Então eu posso simplesmente dizer, isso não é problema meu, problema dele, cada um que cuide da sua vida. Não é este o convite do cristianismo, não é este o convite da doutrina espírita. Porque a indiferença significa um não fazer. E o nosso compromisso não é simplesmente de cada um que cuide da sua vida, é de nos auxiliarmos mutuamente nas nossas vidas. Aquela questão do projeto do meu crescimento pessoal com o outro, significa não eu mudar o outro, não eu invadir a esfera do outro, mas eu ajudá-lo no projeto dele. Porque o projeto de crescimento é só dele, mas eu tenho dever. Não é possibilidade, não, é o dever. Por isso que Kardec dizia, fora da caridade não há salvação. É o dever de ajudar o outro. E na medida que eu tenho esse dever de ajudar o outro, eu não posso ser indiferente ao seu sofrimento ou à sua situação de opressão social. Então eu não posso simplesmente excluí-lo. E eliminá-lo, que é o que muitos tentam fazer, que é tirar da frente, é jogar para as periferias, ou simplesmente matar, como falávamos há pouco dos índices de mortalidade de jovens negros. A única postura que é compatível com as lições do Evangelho, compatível com a doutrina espírita. E mais do que isso, compatível com a natureza humana, né? Mesmo que não tivéssemos acesso ao Evangelho, mesmo que não conhecêssemos doutrina espírita, mesmo que não tivéssemos religião alguma, a nossa condição de seres humanos já nos levaria à obrigação de aceitar o diferente. Aceitar, portanto, é uma postura de acolhimento que permita ajudá-lo, orientá-lo nas suas dificuldades, acolhê-lo nos seus sofrimentos e oferecer aquilo que estiver ao meu alcance, para que ele possa ser feliz na mesma proporção em que eu também possa ser feliz. Será que quando Jesus falava do amar aos vossos inimigos, que é um convite que ainda nos causa um desconforto, até hoje, não é? 2000 anos depois, como assim amar o inimigo? Eu amo os amigos, né? E Kardec, quando comenta o amar aos vossos inimigos no Evangelho segundo o Espiritismo, admitia, já aqui na nossa era moderna, no século XIX, admitia a dificuldade de entender este amar aos inimigos. Será que não é exatamente esta postura tolerante diante dos diferentes? Será que essa expressão inimigo não está mal colocada e não veio sofrendo as deturpações das traduções da história, da mudança do conceito das palavras, que isso na história é muito volúvel, muito variável, né? Será que nós não poderíamos entender o inimigo simplesmente como o diferente? E já naquela época, portanto, Jesus estava falando do amar o diferente no sentido de acolhê-los tolerantemente? Então, quem sabe nós poderíamos entender o amar aos vossos inimigos como seja tolerante com o seu diferente. Porque ele é apenas diferente, mas é um ser humano como você, como todos nós. E seguramente a nossa maneira de ser não é a única e seguramente não é a mais correta. É apenas a nossa. É a que nós conseguimos fazer agora e cada um consegue a sua. Por isso, meus amigos, minhas amigas, essas brevíssimas palavras a respeito de tolerância têm apenas o propósito de nos convidar a pensar um pouco na questão da tolerância além de um mero jogo de palavras. Seria muito fácil simplesmente falar, olha, tolerar é perdoar. Não é. A tolerância ela tem um alcance social que é muito maior do que o perdão, que é uma questão mais individual. O perdão ele serve aqui na minha relação um com o outro, né? Na minha relação em família, na minha relação no dia a dia do trabalho, desde coisas pequenas, né, até grandes acontecimentos, o perdão é um pavimento fundamental para a construção da paz. Ninguém exclui a importância do perdão, não. Mas o perdão ele não tem esta abrangência do nosso compromisso no mundo com os semelhantes, como a tolerância tem. A tolerância ela é muito mais ousada. E é disso que acho que nós estamos precisando nessa transição de mundo, nessa construção da chamada pós-modernidade, aí como chamam os sociólogos, desse tempo que nós estamos vivendo de relações tão fugazes, tão rápidas, em que os sentimentos ficam num segundo plano e a vida é pautada por um consumo imediato, pelas coisas da matéria,
pelos valores do dinheiro, desse capitalismo que nos leva a competições entre nós cada vez mais agudas, né? Então, mais do que nunca, talvez nós precisemos ampliar esse conceito de tolerância para conseguir parar com essas manifestações de ódio e de desprezo pelos nossos semelhantes, simplesmente porque eles se apresentam agora como diferentes. Enfim, meus amigos, tolerância não é uma aceitação incondicional, mas é uma atitude construtiva, de acolhimento, que pressupõe respeito e convivência pacífica. Portanto, ser tolerante não é simplesmente, não é exatamente concordar com o que os outros façam. Ninguém está dizendo isso. A gente pode perfeitamente olhar o diferente e dizer, bom, eu não faria. Para mim não serve. O que eu não posso é condená-lo, agredi-lo, ofendê-lo, desprezá-lo, humilhá-lo e destruí-lo. Portanto, é acolhê-lo como ele é. Se é certo ou se não é, é um problema dele. Eu não preciso aceitar nem discordar, mas tenho que acolher de uma maneira construtiva, que seja uma relação, portanto, um sentimento. Quando a gente fala de uma relação, é um sentimento. Porque quando eu me aproximo de uma pessoa, eu vibro em favor dela. Eu gero uma onda mentro-eletromagnética, como diz André Luiz, que é uma onda de sentimento, que há de ser uma onda de amor. Amor naquele sentido muito amplo, do cimento que une as pessoas. Exatamente para que eu respeite como ele está e como ele é. Neste momento, certo ou errado é outra questão que não me cabe julgar, e eu construa uma convivência pacífica, porque sem ela não tem mundo de regeneração, não. Enquanto a gente estiver nesse mundo em que alguns se acham superiores aos outros, esqueçamos o projeto de planeta de regeneração, que nós vamos continuar presos a expiações e provas. A regeneração pressupõe seguramente relações de profunda tolerância para com os semelhantes. Muito obrigado. Nós temos aí, acho que, alguns minutos para algumas conversas, não é isso? Estou à disposição se eu puder ajudar. Muito bem, meus amigos. Alguma pergunta a respeito, alguma colocação a respeito do tema? Serviu a todos nós, né? Para as nossas reflexões. Realmente nós estamos num mundo complicado, né? Mas a gente vem vindo através das encarnações sucessivas. E provavelmente aqueles que estão num patamar um pouquinho maior é que devem ser essas pessoas mais tolerantes, né? Porque nós sabemos que as pessoas... Nós podemos nos candidatar, né? Também. Podemos. Né? Acho que nós temos que tentar fazer a nossa parte. Porque nós vemos que a gente fala, poxa vida... Pelo menos o evangelho está, muito será pedido a quem muito foi dado. Sim. Quem sabe um pouquinho mais tem que ajudar quem sabe menos. Uhum. Está inserido dentro desse contexto também. Né? Sim. A paciência também pressupõe isso, a tolerância, né? As pessoas que já são mais vividas, ou que já observam melhor a vida. Realmente tem coisas que nos deixam afetados, nervosos de ver, né, tanta injustiça acontecer entre pessoas bem preparadas que a gente vê no nosso mundo, né, intelectualizados, né, mas, no entanto, moralmente deixa muito a desejar também. Pois é. Envolve tudo isso, né? Mas acho que, independentemente da condição evolutiva em que estiverem os outros, eu acho que todos nós temos já, sim, condições de pensar nesses assuntos e desenvolvermos, ou pelo menos nos dispormos a desenvolver esses sentimentos. Na verdade, desenvolver virtudes não é uma coisa que a gente vai fazer no estalar de dedos. Mas nós temos o dever, né? Isto é um dever que a nossa condição humana, em primeiro lugar, e os conhecimentos espíritas reforçam isso na condição humana, em segundo lugar, nós temos o dever de nos dispor a desenvolver as virtudes. E aí há uma expressão, Maria Modesto, que eu acho muito consoladora. Quando o homem se dispõe a se melhorar, ele já melhorou. Então, o só fato de nós nos dispormos a pensar nesses assuntos, sairmos daqui hoje, tomarmos o nosso passe e sairmos daqui hoje, tentando olhar as pessoas que nos são diferentes, com o mínimo de respeito, sem desprezo, sem uma relação de medo, simplesmente porque o outro é pobre, por exemplo, né? Sem uma relação de desigualdade, eu fecho o vidro se o garoto que chegar é negro, mas eu não fecho se o garoto que chegar é branco. Se nós olharmos com criticidade, criticamente, perguntando-nos a nós mesmos, por que eu ajo assim? Isto é uma coisa que está ao alcance de todos nós. Não é preciso ser um espírito de luz para fazer isso, porque nenhum de nós é, pelo menos eu não sou. Não sei se algum dos senhores é espírito de luz, eu não sou. E estamos já em condições, estamos sendo chamados a mudar o nosso patamar de agir, de sentir e de pensar. Não esperar que nós sejamos
estejamos numa condição elevada para isso. Ao contrário, chegaremos um dia a uma condição elevada se exercitarmos esse tipo de esforço. E construir este patrimônio moral não é alguma coisa que se faça em grandes gestos, em grandes atitudes. Ao contrário, é nestas pequenas atitudes do dia a dia. Não é naquele enorme trabalho assistencial em que eu vou ajudar milhões de pessoas. Não. Eu construo o meu patrimônio moral nas pequenas relações do dia a dia no mundo, como espírito encarnado. É nas relações de família, nas relações de trabalho, na rua, no trânsito, nos pequenos gestos de generosidade é que eu me torno um homem ou uma mulher virtuosas. Não nas grandes obras. Então, estas grandes obras, talvez os grandes espíritos façam. Nós que façamos as pequenas, para que um dia nos habilitemos às grandes obras. As conquistas são embasadas na humildade, provavelmente. Todas, sempre, certamente. Aí não há condição, sem dúvida. Não, sem humildade não há como. Tão preparado e tal, mas não tem esse espírito de humildade. Não é isso? É isso que eu queria dizer. Sim, claro. Não. A humildade é o primeiro degrau da escada. Nós pessoas simples, como nós somos espíritas, pelo menos estamos tentando ser, nós sabemos que grandes criaturas, às vezes são humildes e são espíritos iluminados. Claro. Os espíritos de luz são muitos que tem aí que estão postura fechando até a sua própria luz, para não aparecer muito. A postura de humildade não tem nada a ver com o nível intelectual, educacional, nada disso. A postura de humildade é uma questão de espírito. É uma questão do espírito que se vê como um aprendiz e nunca como um professor. Né? Somos todos aprendizes da lei divina, da lei natural, independentemente de termos ou não termos acesso à escola ou não, né? Costumo dizer, às vezes você pode pegar um caipira lá no Vale do Paraíba, um caiçara no litoral norte, um homem analfabeto, mas ele tem uma cultura de vida e uma sabedoria muito maior de um pós-doutor da USP. Né? Por quê? Porque tem a ver com valores do coração, com uma postura íntima e com o passado reencarnatório. Né? Quem nos garante que esse caipira que está ordenhando vaca no Vale do Paraíba já não foi um espírito de grande avanço intelectual e que está nessa circunstância exatamente não só para aprender, mas para inspirar e exemplificar a humildade. Né? Então não vamos fazer correlação entre nível educacional e humildade. São coisas diferentes. A humildade é uma postura que nós todos temos que ter diante da necessidade do aprendizado. Não há aprendizado sem humildade. Se a gente acha que já sabe tudo, esqueça, não vamos aprender mais nada. Ou como diz um conhecido, quando a gente acha que está no ápice é porque já está em franca decadência. Muito bem. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, vamos lá. Nós temos 2 minutinhos mais. Se não, vocês vão pensando aí. Se tiver alguma dúvida, o doutor está aqui esperando vocês aí. Tem doutor não, tá vendo? A gente estava falando disso. Não tem doutor nenhum aqui não. Não, tem doutor não. Não, sou doutor nenhum não. Tá bom. Pois não. E eu tenho percebido que as crianças estão cada vez mais intolerantes, né? Elas vêm, quanto menores, mais intolerantes. Eu acho que a questão do mundo moderno, da tecnologia, lógico, você está falando da tolerância, sim, do respeito ao outro, enfim, né? Mas é uma observação que eu tenho feito e eu tenho estado preocupada, porque eles também estão intolerantes porque o mundo está mais rápido, né? E aí você fala de respeito, e aí você vê também pais muito acelerados e pouco tolerantes, né? Então isso, eu penso nisso todos os dias. Como é seu nome? Meu nome é Cassandra. Cassandra, eu acho que essa questão que você está trazendo, que daria uma outra meia hora de conversa, tem a ver com uma característica deste mundo pós-moderno, que é a competitividade. A competição, ela não é natural. A competição é criada na história pelo homem nos últimos 500 anos, sobretudo, com uma ordem econômica que construiu-se sobre o Ocidente e hoje sobre o mundo todo, em que os homens têm que competir entre si para acumular dinheiro, acumular capital. Esta ordem econômica que tem que passar, ela já cumpriu a sua finalidade e foi importante no progresso da humanidade, começou no final da Idade Média,
num momento chamado Renascimento ou Revolução Burguesa, e que hoje chega num momento de muita intensidade, em que o dinheiro é colocado no centro das coisas, em que todo mundo tem que consumir o máximo possível, em que as pessoas são valorizadas pelo que têm e pelo que consomem, em que a propaganda gera necessidades que, na verdade, nós não temos, em que a própria produção industrial é feita de coisas para durar pouco, para a gente poder consumir cada vez mais. E, portanto, as pessoas são também chamadas a participar desse mundo num ritmo enlouquecedor de competição, competição, competição. As crianças já reencarnam, muitas vezes, dispostas a essa competição, porque os meios tecnológicos chamam a isto, os joguinhos de internet chamam a isto, e o que elas veem em casa nos pais é isto. O mundo corporativo hoje, com essa precarização das relações de trabalho, elevou esse nível de competição a níveis como nunca se viu na história da humanidade. Então, a competição leva a esse estado que eu diria que é muito mais de ansiedade até do que de intolerância. Não, eu sinto é uma que é uma profunda ansiedade mesmo. de estar no jogo, de estar competindo, porque se estiver à margem, veja, quem é o maior exemplo daquele que está à margem de todo esse processo? A pessoa em situação de rua. Porque ele não é um consumidor, ele está fora da lei do mercado, da lógica do mercado. Ele não consome, ele não recolhe tributos, ele não participa da produção. E por isso ele é este marginalizado que ninguém dá importância, despreza. Então é como se tivesse um fantasma, entre aspas, rondando a cabeça das nossas crianças, às vezes de modo inconsciente, de que ou ele entra no jogo e compete, ou ele estará excluído, e as penas são severíssimas nessa sociedade isso também leva, não é? A uma questão do que você falou, porque eu vejo crianças que não conseguem respeitar o diferente, claro. Crianças pequenas. Exato, exatamente. Se incomodam demais, né? Claro, assistem isso em casa, não é? Assistem isso na televisão. A televisão ela é extremamente preconceituosa e excludente. Eu me lembro há pouco tempo atrás de um programa de rua, gravado ao vivo ali ao lado do Correio Central, na Avenida São João, quase com o Vale do Anhangabaú, em que se jogava tomate podre no morador de rua. Então colocava um tablado de madeira como se fosse um cenário e ele ficava desviando das pessoas jogando tomate podre nele. Então uma criança que assista isso, vê o quê? O que vale este ser humano que está ali? Nada. Nada. Então, daí a necessidade de nós trabalharmos isso conosco, para que em casa a gente consiga conversar com os filhos e mostrar, não é isto. Não é assim o mundo, não são assim as pessoas, isso está errado por causa disso, disso, disso. E criar uma relação de diálogo construtivo para nós tentarmos reverter isso. O que nos acalenta é a expectativa de que os espíritos que estão reencarnando nos últimos 10, 12 anos já vêm com uma predisposição, talvez, a abrir-se para as novas realidades do mundo. Mas se a gente fizer a nossa parte, eles não vão conseguir sozinhos. E eles estão reencarnando crianças. Portanto, eles precisam da educação em casa, que é fundamental. Obrigado, viu? Muito bem, o assunto vai se estendendo. Qualquer assunto que a gente fale dentro desse tema aí, vai aparecer muita coisa para a gente falar, né? Muito bem. Concluímos? Vamos concluir, então. Então, eu agradeço mais uma vez a participação de todos, a atenção. E fica este convite. Vamos pensar no assunto. Né? O Espiritismo é uma doutrina... o projeto espírita não é um projeto salvacionista. O Espiritismo não pretende salvar ninguém, não. O Espiritismo pretende educar as pessoas. Não é à toa que o Espiritismo vem pelas mãos de um pedagogo. Então vamos tentar nos educar. E educar é pensar. Pensar livremente. Pensar sem essas amarrações do mundo. Né? Então vamos tentar tirar desta conversinha despretensiosa de 40 minutos alguma coisa que nos liberte a mente, em primeiro lugar. Obrigado. Obrigado. Muito bem, meus amigos. Então nós vamos nos preparar para as vibrações. Vamos agradecer ao nosso amigo Eduardo, Valério, por mais essa noite, que nos proporcionou de muito conhecimento, de muita orientação moral e espiritual para todos nós. E vamos então elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, vibrando pelos nossos irmãos de humanidade, que toda a orientação que o Evangelho de Jesus nos traz, nós gostaríamos que todos os nossos irmãos pudessem participar, aprender, estudar, como nós, graças a Deus, tivemos a oportunidade nas casas espíritas, de fazermos os cursos e termos toda a orientação a respeito do assunto, do amor, do
perdão, da tolerância, enfim, de todas as virtudes que o ser humano, num mundo como o nosso, ainda está longe de conquistar, de abarcar. Mas nós vamos chegar lá. Vamos vibrando pelos nossos irmãos de humanidade, pedindo a Deus, através dos emissários de Jesus, que leve a paz em toda parte desse nosso mundo. Esse nosso mundo abençoado, complicado para uns, mas graças às visões espiritualizadas, nós sabemos que esse é o mundo que nós precisamos para passarmos novamente para um mundo melhor, né? Para um mundo regenerador. Sabemos que esperam a todos nós também, que não conseguimos vencer as nossas dificuldades, outros mundos também com dificuldades como esses, talvez até pior, segundo o que nós estudamos ainda ontem do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo. Então nós precisamos nos reformar, precisamos aprender realmente a vivenciar o Evangelho do Cristo. Vamos vibrando por toda essa nossa humanidade, por todos os dirigentes das nações, colocar um pouquinho de amor e sensibilidade nesses nossos irmãos, que serão cobrados pelos depósitos sagrados que receberam do nosso Pai. Vamos pedir a Deus, envolva todos eles, para que participem com muito amor das ações dignificantes, do respeito, do amor ao próximo, para que muitos irmãos nossos tenham oportunidade também de crescer espiritualmente e moralmente, como todos nós estamos tentando nesse caminho. Vamos vibrando pelos irmãos que se encontram nos hospitais esta noite. Sabemos que as equipes espirituais, médicas, estão sempre prontas, auxiliando nossos irmãos nas suas dificuldades, mas muitos, às vezes, matinam com a presença desses irmãos bondosos. Vamos vibrando para que eles recebam muita paz, a sustentação moral, a fé, para que eles consigam vencer as suas dificuldades. Pedimos sempre a nossa Mãe Maria de Nazaré, Mãe espiritual de todos nós, que estejam junto com esses nossos irmãozinhos nessas suas dificuldades. Vamos vibrar pelos nossos vizinhos, pelos nossos irmãos, companheiros nossos de estudo, de trabalho, nas ruas, nas nossas caminhadas, tudo aquilo que nós às vezes presenciamos, a paciência, que somos chamados a exercitar. Vamos orando sempre a Deus para nos fortalecer nas nossas dificuldades, para que nós consigamos vencê-las, clareando os nossos pensamentos, recebendo as mensagens, as inspirações desses espíritos amigos que estão sempre conosco, agradecendo os nossos anjos guardiões, os espíritos amigos, familiares, os nossos mestres bondosos que estão sempre ao nosso lado, principalmente numa casa como a nossa. Vamos vibrando pelos nossos lares, meus irmãos, levando para o nosso lar, para os nossos lares a paz, envolvendo todos os nossos companheiros, nossos irmãos que lá estão, pais, mães, nossos avós, nossos filhos, pessoas queridas, que Deus nos colocou na nossa caminhada para o entendimento, para o perdão, para o convívio sadio e cristão. Vamos vibrando por todos os nossos irmãozinhos que ainda estão em dificuldades, do conhecimento divino, das suas leis bondosas, da sua justiça infinita, sabedores que são filhos de Deus, criaturas como todos nós, que passam dificuldades e não têm o apoio, aquele apoio tão necessário do conhecimento, dessa sabedoria pequena e simples, que são as orientações do Evangelho do Cristo. E assim nós agradecemos a todos esses amigos bondosos da espiritualidade, nossos médicos bondosos que aí estão, esperando para nos envolver com seus fluidos salutares de amor, de paz, para que nós tenhamos uma semana bem tranquila, nesse mês de dezembro que já está indo para o seu final, agradecendo ao aniversariante que é o nosso Mestre Jesus. Vamos viver na sua paz, vamos ser tolerantes conosco e com o nosso próximo, vamos amar e perdoar, vamos ser tolerantes, indulgentes, vamos estudar o Evangelho de Jesus e colocá-lo no coração e praticar, que é o mais importante. E assim então nós vamos agradecer a presença de todos e vamos pedir que aguardem então para serem chamados para
atendimento agora aos passes, né? Muito obrigado a todos. E que na próxima semana ainda estejamos todos nós aqui reunidos para mais um tema, para mais um estudo, para mais um aprendizado e por esses momentos felizes que nós passamos, que nós gostaríamos que todos estivessem vivendo esses momentos, né? Muito bem.